Antes de tudo, vamos fazer uma oração para a gente começar a palavra. Então, todo mundo feche os olhos, rapidinho. Senhor, queremos te agradecer por mais um momento na sua presença. Queremos te agradecer, Pai, por todos os louvores que foram cantados por nós. Que em nome de Jesus, Pai, tenha sido do nosso coração mesmo, que tenha sido 100%, ó Pai, a nossa vontade de querer te ver, de querer sentir a Tua presença, ó Pai, de sentir, ó Pai, que a Tua presença é o único lugar que devemos estar. Obrigada por tudo, que o Senhor venha estar abençoando o momento da palavra, que em nome de Jesus eu não venha falar nada do que eu quero, mas tudo aquilo que o Senhor deseja. Obrigada por tudo, que o Senhor venha abrir os nossos corações, as nossas mentes, que o Senhor venha nos trazer entendimento para entendermos o que o Senhor quer nos falar hoje. Em nome de Jesus é que eu te peço e eu te agradeço por tudo. Amém. Amém? Bom, abram as suas Bíblias em Salmos 139. Eu já vi que o telão já está aqui. Vou fazer uma pergunta rápida. Quem, quando era mais novo, escutava Crianças Diante do Trono? Então todo mundo pegou a referência, né? Por favor, eu espero que sim. Acho que todo mundo já deve ter escutado a música Esconde, Esconde com Deus, a Criança Diante do Trono. E foi exatamente essa música que me veio na cabeça quando eu estava fazendo a pregação de hoje. Muito bom. Eu queria, na verdade, fazer sobre a música, mas, né, temos a Bíblia para isso, graças a Deus. E todo mundo já abriu em Salmo 139? Então, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 8. Salmo 139, versículo 1 ao versículo 8, vai falar: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já as conhece inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer da minha cama na sepultura, também lá estás. Bom, esse versículo, ele faz um tempo que eu gosto muito dele, muito desse capítulo, na verdade, Salmo 139. Tem uma música também sobre isso, não Esconde, Esconde com Deus, mas outra música, se eu não me engano, do Projeto Sola, que eu escutava muito também. E ele fala sobre isso, que não importa para onde a gente ir, não importa se a gente estiver aqui ou se a gente estiver em outro lugar, não tem como se esconder da presença do Senhor. Não tem como eu querer ir para tal lugar e achar que lá Deus não vai me encontrar. Não tem como eu dormir e falar, agora que eu estou dormindo, Deus não vai saber o que eu estou fazendo, nem nada. Não tem como a gente fazer algo e o Senhor não saber o que a gente está fazendo e onde a gente está. E eu queria trabalhar com vocês 2 pontos, porque há um ponto bom em saber isso e há um ponto ruim também. Não que seja ruim o Senhor saber aonde a gente está, mas a gente faz com que os nossos atos não compreendem exatamente isso. O primeiro ponto que eu quero falar é da parte de quê? Se nós sabemos que o Senhor nos vê o tempo todo, está do nosso lado o tempo todo, será que o que a gente tem feito está agradando ou não o Senhor? Será que quando eu estou na minha escola e eu acho que tudo bem eu falar qualquer coisa, qualquer assunto, eu estou com o pessoal, a maioria não é da igreja, então, né, eu posso conversar qualquer coisa. Então, o Senhor não tá vendo essa parte. Só que a gente se esquece de que o Senhor está em todo lugar. A gente se esquece de que quando eu estou com os meus amigos que não conhecem a Deus, se eu não falar dele, eles também não vão saber. E está tudo bem. A gente se esquece dessa parte. A gente se esquece de que... O microfone está funcionando, né? É que abaixou o volume. Foi mal.
Mas a gente se esquece às vezes disso. De que não importa onde eu esteja, o Senhor está comigo. Então eu preciso muito rever o que eu estou fazendo. Eu preciso rever o que eu estou falando. Porque se o Senhor está comigo o tempo todo, eu preciso estar agradando Ele o tempo todo. Porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para a glória de Deus. E se o que eu estou fazendo está ao contrário disso, eu não estou fazendo aquilo que eu fui criada para fazer. Certo? Eu queria fazer uma brincadeira com vocês antes, para vocês conseguirem entender um pouco. E nada mais, nada menos do que... Mateus? Mateus, sobe aqui rapidão. É sério, é sério. É rapidão, não é nada demais, não. Eu ia chamar o Miguel, mas o Miguel é chamado em todos. Não, e o Miguel ia zaralhar igual sempre. Então, sobe aqui, rapidão. Aqui mesmo. Pode subir. Precisava pular. Mas, vou fazer uma brincadeira com vocês, para vocês entenderem mais ou menos de como Deus trabalha com a gente da forma de esconde-esconde, ok? Então, vou pedir o consentimento de todo mundo. Todo mundo fecha o olho agora, por favor. Todo mundo mesmo. O Mateus, ele vai se esconder, eu quero que vocês encontrem ele. Pode acender a luz, por favor. Todo mundo abre o olho. Aonde que o Mateus está? Todo mundo pode apontar onde que o Mateus está? Ali, certo? Beleza, a gente vai fazer 3 vezes. A gente vai fazer a segunda agora. Pode apagar a luz de novo, por favor. Todo mundo fecha o olho de novo. Beleza. Pode acender a luz, por favor. Todo mundo procurando o Mateus. Aonde que o Mateus está? Beleza, agora é a última vez. Agora vai ser mais difícil. Vocês vão ter que procurar muito bem agora. Pronto. Pode acender a luz, por favor. Beleza, todo mundo procurando o Mateus de novo. E onde que está o Mateus? Obrigada, Mateus. Aplausos para o Mateus. Beleza. Keila, esse esconde-esconde foi o mais nada a ver possível, porque estava em um lugar muito óbvio, certo? Todo mundo conseguia ver o Mateus. Por que eu quis fazer isso? Porque com Deus, se a gente for parar para pensar, é a mesma coisa. Deus, ele não se esconde de verdade. Deus, em todo lugar que você estiver, ele faz com que propositalmente você ache ele. Deus, ele quer que você ache ele. Deus, ele quer que você chegue em um lugar e você saiba que ele está ali. Deus, ele não se esconde da gente. Deus, ele não se coloca longe da gente para que a gente tenha que realmente procurar com todas as nossas forças. Não. Deus está conosco o tempo todo. Então, quando a gente tenta achar Deus, ele está no lugar mais óbvio possível, que sempre vai estar do nosso lado. Não tem lugar que a gente olhe e a gente não consiga ver Deus. Porque Deus está em todos os lugares. Muitas vezes a gente pensa que por Deus ser onipresente, a gente pensa, Deus é maior do que todas as coisas. Então ele fica lá em cima vendo tudo, lá de cima ele fica vendo o que está acontecendo aqui embaixo. Não.
Deus sendo onipresente, Ele está realmente do nosso lado. Ainda mais a presença de Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele vive com nós, no nosso coração. Então, eu queria fazer com vocês isso, porque a gente acha que a gente pode brincar de esconde-esconde com Deus. A gente acha que a gente pode ir para tal lugar que Deus não vai estar vendo. A gente acha que a gente pode falar tal coisa que Deus não vai escutar. Só que não é isso que acontece. Quando a gente percebe isso, ou a gente faz com que o nosso viver tenha uma mudança de vida, onde a gente começa a ver que a gente poderia falar outras coisas melhores, onde a gente poderia fazer outras coisas melhores, ou a gente compreende de que isso é uma maravilha para nós. É uma maravilha saber de que o Senhor está conosco. Ou a gente pensa pelo lado de que, é muito bom, Deus está 100% do meu lado. Ele vendo tudo que eu estou fazendo, vendo tudo que eu estou falando, é muito bom ter Deus 100% comigo. Ou a gente para e pensa de que o que eu estou fazendo, sendo visto 100% por Deus, na verdade eu vou ter que fazer tudo diferente. Eu não sei se vários de vocês estão pensando no fato de que tudo que eu estou fazendo realmente vai ter uma mudança. Ou se tudo que eu estou fazendo está tudo bem. Eu estou fazendo o máximo para ser para a glória de Deus. Mas a gente vai trabalhar isso ao longo da palavra de hoje. Então, uma coisa muito bom é que ao invés da gente tentar fugir de Deus, a gente na verdade tem que fazer com que Deus seja o nosso abrigo. Deus é o lugar onde nós deveríamos ir quando a gente vê algum problema, quando alguma coisa de ruim acontece, quando os nossos planos dão errado. Na verdade, ao invés da gente fugir de Deus, a gente deveria se encontrar mais com Ele. Quando algo der de errado, a gente deveria, na verdade, entender que, tal coisa está dando errado, então eu vou vir para a presença de Deus. Eu vou orar e eu vou entregar tudo para Ele, porque Ele sim vai saber o que fazer. Ele sim vai saber o que eu tenho que fazer agora, se eu tenho que fazer alguma coisa ou se eu tenho que ficar quieta. Ao invés da gente fugir, a gente deveria se abrigar em Deus. A gente deveria fazer dele o nosso refúgio. E a gente precisa muito perceber se o que a gente está fazendo precisa ter uma mudança da nossa parte. Precisa ter algum estralo na nossa vida que a gente vai perceber de que, voltando ao início que eu estava falando, se Deus está vendo tudo que eu estou fazendo, será que tudo que eu estou fazendo está sendo edificante? Está sendo para a glória de Deus? Quantas vezes que nós nos esquecemos de Deus e nos afastamos dele? Quantas vezes a gente peca, a gente cai, e ao invés da gente se colocar aos pés do Senhor de novo e falar: Senhor, eu errei, mas é possível que eu peça perdão e volte novamente. Às vezes a gente deixa essa ação de lado e a gente só esquece falando: eu já errei já, então deixa quieto, já está tudo errado. Não preciso pedir perdão, eu posso simplesmente continuar errando aqui e é isso aí. A gente tem que entender de que o Senhor, sendo o nosso refúgio, Ele vai compreender 100% do que a gente está fazendo. Quando a gente precisa de alguma ajuda, Ele sim vai compreender com o que Ele pode ajudar. Com o que a gente pode fazer para que melhore. E tendo 100% Deus ao nosso lado, a gente precisa ver pelo lado de que, tudo o que eu preciso, Deus está comigo. A parte de que muitas vezes a gente se esquece de que, eu estou num momento triste, eu estou num momento frágil e não tem ninguém para me ajudar. Às vezes a gente pensa pelo outro ponto de que a gente acha que Deus não está com a gente.
E ao invés do ponto de Deus não está comigo, então eu posso fazer tudo que eu quero, às vezes a gente vive o ponto de que Deus não está comigo, então não tem quem possa me ajudar. E isso é uma parte ruim também, porque a gente se esquece do quanto Deus nos ama. A gente se esquece do quanto Ele já fez por nós. E Ele continua fazendo, e Ele quer fazer. Só que a gente se esquece de pedir ajuda para Ele. A gente se esquece de colocar Deus em primeiro lugar e falar: Senhor, se o Senhor está comigo, então me ajuda a fazer tal coisa. Me ajuda a pensar em tal coisa. A gente se esquece desse ponto e a gente começa a viver a nossa vida se isolando da presença de Deus. A gente começa a viver a nossa vida falando: Deus não está comigo, então não tenho o que eu fazer, vou ficar de lado, vou ficar de canto. Quando eu estou na igreja, nada acontece, então deixa quieto. A gente se esquece que a presença de Deus, ela sempre está conosco. Ela sempre vai estar do nosso lado. E uma das coisas que o Mate sempre lembra pra gente, ainda mais quando a gente faz a oração antes de começar o culto, é que quando você não sente a presença de Deus, no seu coração, aquilo que você sente, quando você não sente, você precisa começar a usar sua mente, sabendo de que eu acredito que Deus está aqui. Eu não sinto, às vezes, mas eu acredito que a presença de Deus está aqui. Então não importa se eu estou sentindo ou não. Não importa se eu choro no culto ou não. Não importa se alguém ora por mim ou não. Mas importa que eu acredite que mesmo não acontecendo nada, a presença do Senhor, ela continua do meu lado. A presença do Senhor, ela vai continuar agindo. Mas às vezes Deus nos usa para explicar de que nem tudo é do nosso jeito. Nem tudo é da maneira como a gente quer. Então Deus, Ele vem trabalhando isso em nós. E a gente começa a compreender de que se o Senhor está comigo, tem para onde eu me refugiar. Tem para onde eu me abrigar e procurar por ajuda. Mas também temos o outro caminho de que precisamos entender de que se o Senhor está conosco, precisamos ter um peso maior na nossa mente. Sabendo de que tudo que nós devemos fazer, tem que colocar Ele no começo de tudo. Tem uma parte, dias na minha vida, acho que foi semana passada, semana retrasada, eu comecei a viver a vida achando de que tudo que eu estava fazendo, já sendo da igreja, então é bom. Então eu não preciso procurar pelo Senhor. Eu não preciso, Senhor, preciso fazer isso ou não. Se é da igreja, a gente pensa de que, tudo é de boa, a gente vai lá e faz. Só de que Deus começou a me incomodar, me fazendo entender de que, mesmo sendo algo na minha casa, no templo onde você serve, tem coisas de que a gente precisa entender de que não é coisas para a gente fazer. Tem coisas de que na presença de Deus, Deus coloca outra pessoa para agir naquilo. E a gente quer fazer com as nossas mãos. A gente quer colocar a nossa mão em tudo. A gente quer saber, nossa, tal coisa está acontecendo. Então, Deus, o Senhor está demorando demais. Então, eu vou colocar a minha mão ali para ver se vai mais rápido. Para ver se, agiliza o processo. Só de que o tempo do Senhor, ele é diferente do nosso. Então, a gente deve viver a nossa vida compreendendo de que se o que está acontecendo nesse tempo, não é porque Deus se escondeu. Não é porque Deus não está comigo. Mas é porque Deus está fazendo no tempo dele. Deus está fazendo de acordo com o que Ele deseja. Então, que a gente venha compreender de que quando a gente acha que nada está acontecendo, a gente tem que compreender de que Deus está agindo da mesma forma. A gente tem que compreender que, eu já ouvi muito essa frase de que, mesmo com silêncio,
Se o silêncio veio para a nossa vida, é porque Deus, Ele está trabalhando. Deus, Ele está fazendo o que Ele deseja. E muitas vezes a gente não vai saber. Mas a gente tem a consciência de que Deus está conosco. E eu queria ler com vocês, nesse mesmo capítulo, o versículo 14. Então, em Salmos 39, versículo 14, ele vai falar: eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Isso é muito bom da gente ler, porque a gente compreende de que, não sei vocês, mas eu também acredito de que Deus nos fez de uma forma especial e admirável. Quantos acreditam que Deus nos fez de uma maneira especial? Às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a gente se esquece de que Deus nos ama tanto que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Ele não fez a árvore a semelhança e a imagem dEle. Deus, Ele não fez os animais a imagem e semelhança dEle. Deus, Ele não fez a floresta, ou as águas, ou as nuvens, o sol, a lua, a imagem e semelhança de Deus. Mas Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Nós somos a criação perfeita do Senhor. Às vezes a gente se esquece disso e a gente acaba machucando o nosso coração, achando de que a gente deveria ser de tal modo ou de tal modo. Mas Deus, Ele nos vem e além de nos fazermos a imagem e semelhança dEle, Ele coloca na sua palavra para que a gente saiba disso. Ele poderia ter feito a imagem e semelhança dEle e a gente não saber nada sobre. Mas Deus, Ele colocou na sua palavra para que a gente leia, a gente saiba disso. A gente saiba de que nós somos a imagem e semelhança igual a Deus. E às vezes a gente começa a se machucar muito, achando de que a gente não é especial para Deus. Achando de que a gente é qualquer coisa, de que Deus não liga para a gente, e a gente começa a viver a nossa vida saindo do foco de Deus, sendo que é Deus que nos mostra o quanto somos especiais para Ele. O Senhor nos fez da melhor forma possível e do jeito perfeito. Não tem o que a gente queira mudar. A gente pode querer, a gente às vezes quer muitas coisas, mudar muito o nosso jeito, a nossa aparência. Só que a gente se coloca na palavra dEle e vê o quanto somos especiais para Ele, da maneira como Ele nos criou. Então, voltando àquilo que é a palavra, Deus, Ele não se esconde de nós, Ele nos vê o tempo todo. Ele nos cria e não coloca a gente para viver qualquer coisa, coloca a gente no mundo e é isso aí. Mas Deus, Ele nos criou e ainda faz com que Ele esteja caminhando conosco, passo a passo da nossa vida. Ele faz com que Ele deseja saber o que nós estamos fazendo diariamente. E no versículo 23, ele vai falar: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietudes. O Senhor, Ele conhece já o nosso coração. Às vezes a gente acha que por a gente ser novo demais, ainda mais o Regis ter falado no devocional sobre Jeremias. Quem não sabe, Jeremias teve o seu chamado muito cedo, muito novo, e ele achava que por ele ser novo demais, não ia dar em nada, era coisa da cabeça dele. E colocando para o assunto de hoje, às vezes a gente acha que por a gente ser novo demais, a gente não deve pensar tais coisas e colocar no coração de Deus. Às vezes a gente acha que, eu estou vivendo tal coisa, mas
deve ser bobagem, né? Sou novo demais, isso daqui a pouco vai passar. Só que Deus, Ele já conhece o nosso coração. Ele já sabe tudo o que a gente vai falar antes mesmo de chegar na nossa língua. Então Deus, Ele busca relacionamento conosco. Ele busca querer te conhecer mais, mesmo já sabendo o seu coração. Ele busca intimidade com você. Ele, dentro do seu quarto, aonde você estiver, Ele está de braços abertos em querer saber o que você está passando. Em querer compreender o que você precisa de ajuda. O que você precisa para que você se sinta melhor. Deus, Ele sempre vai estar de braços abertos para a gente. Ele sempre vai estar do nosso lado, querendo e esperando que a gente fale alguma coisa. Quando a gente chega no nosso quarto, a primeira coisa que a gente quer fazer depois de muita conversa, de algum rolê e tudo mais, a gente pega e abre o nosso celular e fica vendo vídeo. Faço isso direto. Só que a gente compreende de que, Deus, Ele está ali do meu lado. Ele está literalmente esperando com que eu me abra e simplesmente converse com Ele. Simplesmente explique como que foi meu dia, o que aconteceu, alguma coisa que aconteceu e me deixou triste. Deus, Ele busca intimidade 100% conosco, mesmo Ele já o conhecendo. Ele busca querer com que a gente compreenda de que nós precisamos dEle. Nós precisamos de um relacionamento com aquele que nos criou. É igual com o nosso pai e com a nossa mãe. Quantos aqui conversam com os pais e com as mães? Tipo, aconteceu alguma coisa, eu vou falar para o meu pai e para minha mãe. A gente chega na nossa casa, aconteceu alguma coisa. É igual com Deus. Ao mesmo modo em que os nossos pais terrenos buscam um relacionamento com a gente, buscam diariamente conversar com a gente, é a mesma coisa com Deus. Deus, Ele está ali, sempre esperando que a gente converse com Ele. Sempre esperando de que a gente tenha um relacionamento com Ele. Porque é como a gente fez a brincadeira com Mateus. Deus, Ele sempre está no lugar mais nítido possível. Porque o desejo dEle é que nós o encontremos. O desejo dEle é que a gente chegue em tal lugar, a gente saiba exatamente que Deus está ali. O Senhor, Ele nos ama e Ele quer nos ver bem. Não tem nada que Deus não saiba e que não possa nos ajudar. Não tem nada que você esteja passando que Deus não possa te ajudar. Não tenha nada do que você esteja pensando nesse exato momento que Deus não saiba. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Só que às vezes a gente se esquece disso e a gente tenta brincar de esconde-esconde com Deus. A gente tenta bobear ali rapidinho, achando de que Deus não vai saber, Deus não vai ver. Se eu não contar, Deus não sabe. Se eu não abrir minha boca, Deus não vai ficar sabendo. Só que Deus, Ele sabe exatamente de tudo. Então, uma coisa que eu queria que vocês frisassem hoje é a questão de que se Deus, Ele conhece o meu coração sempre, então que eu faça com que eu tenha um relacionamento com Ele melhor. Que eu faça desse entendimento um relacionamento com Deus melhor. Que eu viva mais com Ele, conversando com Ele de verdade. Que eu faça as coisas que eu faço sempre, mas que eu coloque Deus em primeira questão de tudo. Porque se alguma coisa der errado no meio do caminho, eu já vou ter contado para Deus o que eu ia fazer, então Ele vai conseguir me ajudar. Deus, Ele vai conseguir te ajudar de qualquer forma.
Só que o que a gente precisa compreender é a forma como a gente vive assim. Será que a gente compreende de verdade que Deus está conosco 100%? Será que a gente compreende de que tudo que eu estou fazendo, Deus está ali? Eu quero que vocês se levantem nesse momento. Se a Sara conseguir subir rapidinho só pro teclado, eu vou agradecer. Não sei se ela... Não estou vendo. Ah, chegou. O que eu queria mais fazer com vocês hoje é a parte de oração. Porque eu acho muito importante a gente compreender isso e a gente colocar a prática logo em seguida. Colocar a prática de que se Deus está comigo e eu preciso me relacionar com Ele, então eu quero que vocês façam isso agora. Então, sintam-se livres. Eu queria que vocês se ajoelhassem, na verdade. Quem pudesse ajoelhar, seria muito bom. E eu vou começar a fazer a oração, só que eu queria que vocês orassem aquilo que vocês estão passando. Como que foi a semana de vocês? Se vocês tiveram um momento realmente com o Senhor. O pessoal que estiver na intercessão, se puder ir orando junto pelo pessoal. Eu não sei quantos aqui tiveram uma semana realmente na presença de Deus. Eu não sei quantos aqui tiveram um momento que realmente conversaram com o Senhor, que realmente expuseram aquilo que estava acontecendo. Então eu quero que vocês façam isso agora. Eu quero que vocês comecem a conversar com Deus e explique como que foi a sua semana. O Senhor, Ele sempre vai estar do seu lado. O Senhor, Ele está te vendo em todos os momentos. Não se esqueça de que, acima de tudo, você é amado. Você foi criado de uma forma especial. Você não foi desamparado pelo Senhor, mas Ele te vê, Ele te guarda e Ele quer te ver bem. Comece a clamar pela presença do Senhor. Se você não sabe o que dizer para Deus nesse momento, comece a só declarar que Ele é santo, que Ele é santo, que o Senhor é santo acima de todas as coisas. Comece a clamar pela presença dEle. Comece a desejar pela presença dEle. Tenha compreensão, compreenda de que a presença do Senhor está neste lugar. Mas peça para que você sinta a presença de Deus. Peça para que você consiga sentir o que Deus está colocando dentro do seu coração. Espírito Santo de Deus, estamos na sua presença neste momento, Pai. Com nosso coração totalmente inclinado a ouvir a tua voz. Senhor, se o Senhor deseja com que venhamos sentir realmente a tua presença, em nome de Jesus pedimos que o teu Espírito Santo venha começar a incomodar os corações neste momento. Pai, as pessoas que o Senhor tem um direcionamento
direcionamento diferente. Em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor venha agora com o teu mover. Espírito Santo de Deus, todas aquelas pessoas que acham que estão sozinhas, que dentro das suas casas acham que não tem ninguém que importe com elas. Espírito Santo de Deus, venha com a tua presença e nos mostre de que o Senhor verdadeiramente tem um amor incomparável conosco. De que o Senhor nos ama, Pai. Acima de todas as coisas, o Senhor nos traz para a tua presença, para te adorarmos e para entendermos o que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, Pai, todas aquelas pessoas que estiverem fazendo perguntas para o Senhor agora, que o Senhor responda com a tua presença. Todas aquelas pessoas, Pai, que em nome de Jesus nunca sentiram a tua presença, comece a incomodar os corações. Em nome de Jesus, vem com a tua presença, Pai. Vem com o teu mover agora. Nesse momento que vocês estão orando, eu queria orar especificadamente, e eu queria que vocês só levantassem a mão. Pode continuar, quem está orando pode continuar ajoelhado. Eu queria saber só levanta a sua mão se for você, de que quando você está na sua casa, de quando você vive a sua vida na escola, de quando você está em algum lugar, você não se sente amado. Você sente de que Deus, Ele não está com você, de que Deus, Ele não quer um relacionamento com você, então você acha que você não é amado de verdade. Eu quero que você levante a sua mão. Somente quem está vendo é o pessoal que vai orar por você. Você que vive a sua vida e você acha que Deus não está com você porque você não escuta a voz dEle, você não sente a presença dEle, então Deus, Ele não está com você 100%, de que muitas vezes você cai, mas de que você tem uma força muito grande para se levantar, só que você precisa de ajuda. E eu queria que você levantasse a sua mão. Quem está com a mão levantada pode continuar, que alguém vai orar por você. Eu sei que tem mais pessoas que sintam isso, que vivem a vida como se parece que nada está acontecendo. Parece que você está vivendo a sua vida e quando você dorme parece que nada aconteceu. Parece que você nem viveu aquele dia de verdade. E você sabe de que você sente o incômodo de buscar mais a presença de Deus, só que você não consegue. Que você venha compreender neste momento de que nós queremos somente declarar vida em você, porque Deus, Ele te ama. Deus, Ele sabe o que está acontecendo na sua vida. Você não está desamparado. Você não está não sendo visto. Deus, Ele te olha e Ele te vê e Ele deseja um relacionamento com você. Ele deseja que você se entregue 100% para Ele. Você que ainda não conseguiu realmente se abrir para o Senhor, comece a tentar se relacionar com Deus agora. Comece a realmente declarar para o Senhor que você deseja sentir a presença dEle.
queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Corações, ó Pai, que têm se quebrado no teu altar. Corações, ó Pai, que estão buscando por mais de ti, ó Pai. Que em nome de Jesus o Senhor venha com a tua mão e auxilie, ó Pai, todos eles. Que em nome de Jesus venhamos compreender de que não importa o lugar onde estivermos, o Senhor estará conosco. Não importa, ó Pai, se tentarmos fugir, o Senhor nos vê. O Senhor está do nosso lado. O Senhor deve ser aquele a quem recorremos por ajuda. Então, em nome de Jesus, Pai, pedimos por mais de Ti. Em nome de Jesus, colocamos os nossos corações no Teu altar. Pedimos por mudança, Pai, do nosso ser. Em nome de Jesus, Pai, vem com o Teu mover. Vem com a Tua presença. E que em nome de Jesus, todos nós venhamos sair, ó Pai, daqui hoje transformados. Que venhamos compreender, ó Pai, de que o Senhor deseja com que nós encontremos com o Senhor. O Senhor deseja, ó Pai, que tenhamos um relacionamento com o Senhor. Nesse momento, ó Pai, que todos venham sair deste lugar compreendendo de que o Senhor está com eles o tempo todo. De que não há pessoa melhor, ó Pai, para nos relacionarmos, para estarmos juntos, ó Pai. Não há pessoa melhor que nos conheça mais. Que em nome de Jesus o nosso coração, ele venha se derramar aos teus pés. Que em nome de Jesus venhamos vir com a mudança, ó Pai, desde hoje. Que em nome de Jesus, a próxima semana, venhamos, ó Pai, colocar em prática de um viver, em nome de Jesus, maior com o Senhor. Quero te agradecer por todas as coisas. Quero te agradecer, Pai, por todos aqueles que levantaram suas mãos e de que o Senhor entregou algo especificadamente para eles. Que em nome de Jesus eles possam sair daqui hoje entendendo de que o Senhor os ama. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por todas as coisas. E que essa palavra fique enraizada em nossos corações. E que nunca venhamos nos esconder do Senhor. E nunca venhamos nos esquecer de que o Senhor não se esconde para nós. É que eu te peço e já te agradeço por todas as coisas. Amém. Podem ficar sentados. Eu só queria que vocês realmente vivessem a próxima semana compreendendo de que o Senhor está com vocês em todos os momentos. O Senhor olha para vocês em todos os momentos. De que vocês são amados e vocês foram criados de uma forma especial. E eu espero de que vocês nunca se esqueçam disso. Porque isso nunca vai mudar. O Senhor nunca vai mudar, igual a música que o Regis lembrou pra gente hoje. De que Deus, ele não mudou. Quem mudou fomos nós. Que a gente possa reverter isso novamente. E que a gente possa viver a nossa vida compreendendo de que o Senhor, ele não muda. O Senhor, ele continua nos amando desde o início e até o fim. Amém?